Olá, programador JavaScript! Agora você vai aprender como trabalhar com as principais estruturas da linguagem JavaScript. Vamos estudar nas próximas aulas as declarações dessas grandes estruturas da linguagem. Nós temos estruturas de controle, estruturas condicionais, estruturas de loops ou de repetições e estruturas de exceções. Então, temos como exemplo as estruturas de controle var, function e return. Nós temos estruturas condicionais que visam avaliar uma condição e executar uma operação dependendo do resultado da avaliação. Nós temos as estruturas condicionais if else, switch e outras estruturas ou declarações que apoiam essas estruturas principais, como case, break e default. Nós temos as estruturas de loops, que buscam repetir várias vezes uma determinada ação. E dentro dessas estruturas nós temos o for, nós temos o while, o do while, e também temos as estruturas para trabalhar em situações em que aconteça algum tipo de erro no nosso script. Então, as estruturas de exceções são o throw, o try catch, o finally. Então, essas são as estruturas que nós vamos estar trabalhando nessas próximas aulas. E nesta aula, nós já vamos começar aprendendo sobre essas três estruturas iniciais aqui de controle da linguagem. Para isso, eu criei um novo arquivo HTML e um novo arquivo JavaScript, que vão ser nesses arquivos que nós vamos estar trabalhando com essas estruturas. Então, como vocês já viram, a palavra-chave var, ela se destina a criar, a declarar explicitamente uma ou mais variáveis. Então, eu poderia ter uma variável A, uma variável B, uma variável C. No caso, se eu declarar as variáveis sem atribuir um valor, essas variáveis vão ser inicializadas aqui com valor indefinido, ou undefined. Então, eu poderia declarar as variáveis, várias variáveis, como nós estamos fazendo aqui, dessa maneira. Atribuindo um valor a elas, ou declarar apenas uma variável, como nós já vimos em outros scripts. A declaração function é utilizada para criar uma função, Então, poderíamos criar uma função dividir, onde eu passaria aqui dois parâmetros. Então, dentro de uma função, eu posso passar ou não parâmetros. Se eu não estiver passando parâmetros, eu simplesmente abro e fecho os parênteses, e se eu quiser passar algum parâmetro, eu posso passar aqui, separados por vírgula. Então, eu estou colocando aqui dois parâmetros, x e y, para serem utilizados dentro da função. Então, a minha função dividir, então vai ser x dividido por y. E aqui a gente poderia ver o resultado. Se eu quiser chamar uma função, eu chamo essa função pelo nome da função e passando dentro dos parênteses os valores que eu quero passar para cada um dos parâmetros da função. Então tá aí. Ao atualizar a página aqui, eu declarei a minha função e mandei executar aquela função passando esses dois parâmetros. E a declaração return, ela se destina aqui a retornar o valor resultante de uma função. Então, por exemplo, aqui a minha função já está emitindo uma mensagem de alerta. Mas imagine que se eu quisesse retornar o resultado dessa operação para ser atribuída a uma variável, por exemplo. Então, aqui dentro eu poderia colocar uma variável a igual x dividido por y.
E se eu alertar o resultado dessa operação, o que vai acontecer? Indefinido. Por quê? Porque, na verdade, essa função não está retornando nada. Ela executa uma operação dentro dela, mas ela não tem nenhum retorno, ela não está devolvendo nenhum resultado para quem chamou essa operação. Então, a gente poderia utilizar a palavra-chave return para retornar o resultado dessa operação. A palavra-chave return pode ser utilizada em qualquer lugar aqui da nossa função. Em geral, ela vem no final da função, né, a partir do momento que eu terminei de realizar todas as operações dentro daquela função. Mas eu poderia utilizar em qualquer outro lugar. Vamos ver aqui o resultado final agora dessa execução. Então, agora que eu coloquei a palavra-chave return, quando eu executo essa função dentro aqui da minha outra função de alerta, a minha função de alerta agora ela passa a exibir o valor 3, que na verdade é o retorno do resultado daquela operação que foi realizada dentro da função. Então é assim que eu faço para trazer para fora da função um resultado que foi adquirido ali dentro. Nas próximas aulas, vamos continuar estudando as demais formas de declarar as estruturas da linguagem JavaScript. Até a próxima aula, pessoal!